Não é raro que os jornalistas tenham predileção pela literatura. Não é raro que muitos literatos se lancem à atividade do jornalismo. Jornalismo e literatura são almas gêmeas. É muito comum que andem juntos. Neste vídeo de memórias, o jornalista José Anselmo de Oliveira faz uma análise dessa questão e aponta bons exemplos no jornalismo brasileiro de jornalistas que foram grandes literatos. Aponta bons exemplos no jornalismo do estado de Sergipe de bons jornalistas que tiveram pendores pela literatura. Vamos acompanhar mais um depoimento do jornalista José Anselmo de Oliveira. Olha, o jornalismo nacional, ele tem uma pleiade de grandes nomes, grandes jornalistas. Eu diria que, talvez desde o Império, a gente tenha jornalistas que eram intelectuais, mas que se fizeram presentes. Por exemplo, o Machado de Assis era jornalista. Eu acho que era um dos nomes, até porque ele ensinava, ele era um grande escritor, ele tinha a capacidade de escrever corretamente e entendia como se comunicar. Então, para mim, Machado de Assis não era só o homem intelectual, o romancista, o contista, ele era, acima de tudo, um grande jornalista. Um outro jornalista que me parece também muito importante seria o Adolfo Bloch. Por que Adolfo Bloch? Adolfo Bloch entra naquele processo da modernização da comunicação. Ele e um outro nome também muito conhecido, que é o Samuel Weiner. Então são já dois nomes que sempre estão na minha lembrança quando eu penso numa linguagem de jornalista que procura escrever agora numa mídia que era extremamente nova, que era a revista. Né? Não era aquela coisa do jornal, mas já passava para um outro campo. Eu digo que nós tivemos muitos campos de jornalismo, por exemplo, no campo do jornalismo social, eu sou assim, suspeito, porque eu gosto muito do Zósimo Barroso do Amaral. Para mim era o exemplo do colunista social, bem formado, intelectualizado. Eu vejo, por exemplo, nós tínhamos o nosso Joel Silveira, é um grande exemplo de jornalismo, porque ele é um repórter jornalista, é uma coisa que é fantástica, porque não há informação sem aquele que vai atrás da notícia e da informação, e ele é o grande repórter, para mim, é o grande exemplo de repórter. E até para fazer uma homenagem ao Joel, o Joel Silveira. Eu diria, não tanto pela história dele, assim, pelo sucesso econômico, talvez, nem entro na questão ideológica dele, mas o Roberto Marinho é um grande jornalista também. É um grande jornalista, no meu entender, porque ele sabia trazer pessoas que gostavam e amavam o jornalismo. Ele não tinha preconceito de trazer para o Globo e depois para a própria Rede Globo aqueles que eram os melhores, ainda que eles não concordassem com a linha, digamos assim, do pensamento do jornalista. Isso é uma grande capacidade. Ele, como jornalista, tinha essa capacidade. Não é? E aí já são 5, mas eu tenho diversos. É porque o brasileiro, o jornalismo brasileiro é muito rico. É vale que nós estamos falando quase sempre do Centro-Sul, né? Mas se a gente falar, tem gente importante, que eu não me lembro o nome agora, no Ceará, na Bahia, aqui em Sergipe. Sergipe a gente tem vários nomes. Pernambuco, um celeiro de grande jornalismo, inclusive Tobias Barreto, que foi jornalista lá também, né?
lá em Pernambuco, em Escada, que ele cria o jornal, inclusive, para escrever. Eu diria que o Brasil tem uma tradição jornalística tão forte quanto, por exemplo, a Inglaterra, que tem um grande jornalismo, muito mais do que os Estados Unidos, e também na França e na Alemanha, que são, para mim, são os 3 países da Europa que o jornalismo sempre teve uma importância. Eu me lembro de quando eu comecei a ler o Le Monde, por exemplo, eu ficava impressionado com a capacidade analítica daqueles articulistas do Le Monde. De alemão não lia, eu lia as traduções, mas via como o jornalista alemão é de uma objetividade, né? Chega a ser até uma coisa rasgante, mas é típico da cultura alemã, mas de uma correção na informação muito, muito perfeita. A gente está vendo agora nesse episódio da guerra da Ucrânia com a Rússia, se você pega uma informação no jornal alemão, como ele é de uma objetividade, sem pieguice, sem nada, chega a ser aparentemente cruel, mas é o jornalismo, na sua melhor maneira de comunicar as coisas. Seria isso. Sergipe tem umas histórias muito bacanas, né? Eu digo que o primeiro jornalismo de Sergipe, que nasce ainda com o recompilador lá em Estância, que é o padre Monsenhor Silveira, a gente nota a importância do jornalismo. Quer dizer, o mundo sem o jornalismo é um mundo sem cor. O jornalismo dá cor ao mundo. E naquela época, com as distâncias, com tanta coisa difícil para poder entender como é que o mundo, como é que o Brasil, como é que a província de Sergipe, Del Rey, como é que era o Brasil naquele momento e o mundo naquele momento, o recompilador sergipano, né, traz, e acho que ele é considerado o pai do jornalismo sergipe por causa disso, e merecidamente, muito merecido mesmo essa homenagem que se presta ao Monsenhor Silveira. Mas nós tivemos, ao longo da história de Sergipe, eu acho, grandes jornalistas, né? Se a gente pegar, primeiro, os grandes intelectuais sergipanos, todos eles eram jornalistas. Se a gente pegar, não tem um, seja médico, seja engenheiro, seja advogado, todos eles passaram pelo jornalismo. Parece que era assim, o primeiro passo para você ser intelectual, você tinha que passar no jornal, né? Então, se pegarmos, desde aqueles que ficaram aqui, porque muitos foram embora, né? Mas se pegarmos, por exemplo, o nosso que fez roteiro, Mário Cabral, intelectual, poeta e tal, jornalista. Vai para a Bahia, mas não deixa de ser jornalista. E de um jornalismo fácil, do jornalismo que comunica fácil, porque ele era um cronista. Um jornalista que é cronista, ele tem uma capacidade muito grande de produzir essa informação que atinge qualquer pessoa. Nós vamos encontrar aqui em Sergipe, por exemplo, num jornalismo mais ativista, um Orlando Dantas, que apesar de ser usineiro, não deixa de ser um jornalista fundamental para discutir temas importantes para o Estado de Sergipe. Você pode até não concordar com as ideias dele, mas não pode esquecer que ele é, digamos, um dos pioneiros que deixa aqueles bons modos e sai da zona de conforto, ele sendo quem era, um usineiro. Aliás, a gente brinca, né, que é a primeira vez que a gente vê um usineiro que é socialista, né, e que é um jornalista que defende ideias aparentemente contraditórias com o seu lugar de fala, que seria da elite ruralista sergipana. Mas nós vamos encontrar em Sergipe outros nomes, e para citar aqueles que eu me lembro mais agora, né? Por exemplo, o próprio Dom Luciano Cabral Duarte, que, sendo uma autoridade eclesiástica, mas era um exímio jornalista. E daqueles que fazia articulismo. E ele era um articulista
Quer dizer, porque uma coisa é você ser o repórter que leva a notícia, a informação e tal. Uma outra coisa é você ser articulista. E ele escrevia de uma forma fantástica, né? E a gente vê nas cartas, quando ele está fazendo doutorado, por exemplo, na França, na Sorbonne, as cartas que ele escreve para a irmã, Carminha Duarte, e que virou um livro através da nossa confreira Ana Medina, é talvez uma daquelas obras jornalísticas mais profundas. É como se alguém tivesse feito uma reportagem de viagens. É fantástico. Eu tive a curiosidade de ler e acho que ele estaria nesse rol de grande jornalista. Nós temos um jornalista, já falecido, contemporâneo nosso, tido como louco, mas todo louco é genial, que é Ezequiel Monteiro. Que pouca gente percebia, através daquela forma dele ser, senão era meu amigo, pessoal, mas a capacidade que ele tinha de escrever qualquer tema, dos mais difíceis aos mais frugais. Ele podia falar de uma tarde de sol da Atalaia com os amigos, como podia falar de uma guerra mundial. Então, esse era o Ezequiel Monteiro, que me inspirou também muitas vezes na hora de escrever. Tem outros, por exemplo, tem um que é meu conterrâneo, e que é um homem que mostra que o jornalismo, naquela época, não precisava de uma escola de jornalismo, precisava de alguém que primeiro soubesse ler, escrever e observar o mundo. Zósimo Lima. Então, eu quando lia Zósimo Lima, para mim eu estava vendo alguém com uma capacidade de detalhamento e de informação fantástica. E quando ele fazia qualquer texto, parecia que ele pintava um quadro. Eu disse isso a Zósimo Filho, e ele disse, é verdade, meu pai tinha essa capacidade. E é uma das formas de jornalismo talvez mais difíceis de você fazer isso, né? Dizer, olha, tal rua aconteceu isso, assim é fácil. Mas fazer o que Zósimo fazia não era comum. Agora, nós temos outros jornalistas que são fantásticos. Um que era meu amigo também, que era tido como um terror dos editoriais, que era Hugo Costa, que para mim era um dos caras que mais escrevia uma correção e com uma coisa afiada. A gente brincava que ele escrevia com um punhal nos dentes quando queria, né? E um outro fantástico jornalista, que é Luiz Eduardo Costa, que herdou do pai Paulo Costa, que também era um grande jornalista, uma capacidade, um texto fluido, culto, elegante, né? E aí você tem, como eu convivi na Gazeta, como você, Jorge, por exemplo, Zé Rosa de Oliveira Neto, que era uma beleza escrevendo, né? O próprio Ivan Valença, né? E tinha outros. A Gazeta, por sinal, era um lugar privilegiado de cabeças que escreviam, né? Desde aqueles mais histriônicos até aqueles mais concentrados, né? Nós tínhamos lá uma pleia de grandes jornalistas. Eu acho que eu passei até dos 5, porque eu acho que Sergipe merece. E tem outros que eu deixei de falar, né? Por exemplo, tem um que foi colega nosso, que do campo da televisão, se mostrou um grande jornalista e um grande diretor de jornalismo, que é o Nestor Amazonas, contemporâneo nosso, meu colega de televisão, ele diretor de jornalismo e eu cuidando do TV Mulher. O Nestor Amazonas, que tinha um texto e tinha a capacidade de entender aquele veículo, que é outra coisa. Não basta você ser um bom jornalista. Você pegar um jornalista de redação de jornal e colocasse na televisão, o cara surtava. Na visão de Moza Santos, que à época era o superintendente da televisão, e junto com o Nestor, a gente batendo papo, dizia assim, televisão é uma fábrica de fazer doidos. E é realmente, porque se você não entender aquela dinâmica feérica da televisão,
eu estou falando da televisão muito antes da internet, é para ficar doido. Então você tem que ter uma agilidade mental, e isso Nestor sempre teve, e isso fez dele um jornalista de sucesso na área de televisão, não só aqui, fora daqui, e até além do Brasil, lá em Angola, quando foi montar a televisão lá de Angola. Então, eu acho que Sergipe é rico de jornalistas, em todas as áreas, não é? Jornalistas que se destacaram e que são ícones para a nova geração. Infelizmente, muita gente da nova geração não conhece esses jornalistas, precisa conhecer o trabalho para poder talvez aprender muito mais com eles.